Olá, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estou a falar com Escola de Gaia. Os primeirinhos. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Heloísa. Esta semana... Boa tarde, Telma. Esta semana só maturam duas vezes. Certo? Quinta é avaliação. É só entrarem é só entrarem na plataforma e fazerem a mesma. Ora bem, deixem-me só aqui ver já agora que estamos aqui, enquanto vão se acomodando, vão entrando, que eu vou aproveitar para ver aqui. Ora bem, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. 8, só 8. Quem dá mais? Quem dá mais? Fim de semana. Fim de semana foi porreiro? Sim? Deu para ir a beber uma, deu para beber uma garrafinha. O meu também foi de recarregar baterias para começar outra vez ainda mais a sério, não é? Não é que não tivéssemos trabalhado, que trabalhámos na mesma nestas 2 semanas de paragem, entre aspas, da parte prática e dos exames, mas porque trabalhámos na mesma, mas foi agora basicamente é mais ainda, não é? Portanto, foi um fim de semana de recarregar baterias. Dúvidas? Antes de iniciarmos, mais 2 minutos para iniciar. Dúvidas? Hoje uma aula, atenção, daquelas que é aquela matéria que normalmente vocês depois têm sempre mais dúvidas e normalmente depois até me mandam assim, muitos prints, perguntas que vos saem, etc. Portanto, é uma matéria, porque é a cedência de passagem, é uma matéria exigente. Ok? Dúvidas, não há? Estamos aqui mais 2 minutos e começamos às 18h35, então. Se tiverem alguma dúvida, exponham. Se alguém quiser falar, estou sempre a perguntar o mesmo. Já foram ao Insta e ao Facebook, por gosto, e ao YouTube, por gosto, e subscrever o canal? Não? Vão levar todos uma coça. Quando eu vos apanhar na rua... É que eu gosto muito de likes. Eu nessa parte tenho uma costela feminina. Uma pessoa tem que estar sempre a dizer que elas estão bonitas. Certo? Eu também gosto que vocês vão lá para likes. Senão eu fico muito sentimental. Gostava de estar a ver a vossa cara. Tipo, alguns não estão a achar piada nenhuma. Outras estão-se a rir, não é? Como é? Ninguém fala para mim, ninguém diz nada. Nem um olá. Quem é que quer dizer um olá? A Telma hoje já me disse olá. Coitada. Diz-me... Está-me sempre a dizer olá. Mas ninguém quer me dizer olá? Já agora, já está disponível a gravação da aula de quinta-feira. Não sei se já foram lá rever ou ver. Portanto, quem quiser ver ou rever a aula de quinta-feira já está lá colocada. Ninguém quer dizer olá?
Escola de Gaia tem que arranjar um micro para me dizer olá. Estão sempre a... Ok. Está na hora. Muito bem. Podemos começar então? Já que ninguém apresenta dúvidas. Podemos começar ou não? Estou à espera do vosso avalo. Ok, tudo acomodado aí, certo? Muito bem. Hoje, aula número 10. Portanto, falta nos falta a aula número 11, que é amanhã. E depois, na quinta-feira, será a avaliação. Ok? Super simples. Concluíram a aula 10, concluíram a aula 11. Quinta-feira terá lá um vídeo. Ok? Um vídeo que, para além de eu dizer as palavras-chave, é um vídeo onde existe uma aula de revisões. Ok? Portanto, logo no início eu digo as palavras-chave para quem simplesmente quiser fazer logo a avaliação. Quem quiser assistir à aula de revisões tem cerca de uma hora e qualquer coisa, e tem revisões sobre, na altura, colegas vossos que expuseram dúvidas, ok? E eu fiz essa aula de dúvidas. Atenção, em princípio será assim. Se houver alguma alteração, eu comunico. Ou seja, se imaginem que eu digo, olha, afinal vai haver aula em direto primeiro e eu vou-vos dar umas dicas, etc. Ok? E vocês depois fazem a avaliação. À partida, não vai haver direto nenhum. Vai ficar disponível lá uma gravação para vocês verem e depois fazerem a avaliação. Ok? À partida será assim. Muito bem. Aula 10, estamos quase, portanto, falta-nos uma aula, que é a aula da manhã, para terminarmos o módulo 1, ok? Portanto, o MCOM, neste caso o módulo é MCOM 10, mas é referente ainda à unidade 1, portanto, quem tiver o livro, continuamos na unidade 1 e vamos terminar então amanhã, e depois vai ser basicamente uma aula e um tema até chegarmos, e depois só são 12, 13, 14, 15, 16, 17, e depois mais duas avaliações, e estamos no final da formação. Portanto, falta-nos esta e a próxima aula para terminar a unidade 1. Joana, depois de concluir, a própria plataforma está lá. A seguir ao MCOM, o que é que diz? Exame teórico. É só carregarem lá, vão mandar, ao mesmo tempo que carregam, vão mandar um mail ao vosso gestor de processo que se encarrega de ver o vosso processo. Se já está tudo direitinho, se não está, se já validou os dados, se tem encontrado, se já está a assinar um modelo para marcar exame, depois é com ele que vocês vão trocando mails ou até chamadas ou deslocarem-se à escola do vosso gestor, portanto, dependendo da vossa área de residência, e continuam o vosso processo. Ok? Certo? Mas só dá para carregarem no exame onde diz exame teórico depois de terem a bandeirinha no MCOM. Portanto, tem que terminar este módulo. Está bem? Pronto. Mas depois também teremos mais aulas para falarmos nesses aspectos e nessas dúvidas. Ainda estamos, entre aspas, basicamente estamos a meio. Muito bem. Este módulo, vamos falar da cedência de passagem, vamos falar essencialmente do cruzamento de veículos, ou seja, cedência de passagem e cruzamento de veículos, falando por alto na ultrapassagem, porque isto vai ser concluído e vai ser reforçado amanhã na aula da manhã, ok? Portanto, a ultrapassagem será um tema que podemos, hoje, se ainda tivermos tempo, iniciamos, ok? Mas, basicamente, o que vamos falar essencialmente da ultrapassagem vai ser na aula da manhã. Porquê? Porque normalmente a aula de cedência de passagem, a aula de cruzamento de veículos, deixa-vos sempre bastantes dúvidas. Ok? É importante vocês perceberem que esta matéria da cedência de passagem engloba, ok, muitas situações daquilo que nós temos vindo a falar, ou seja, muito do que nós vamos falar, principalmente neste início da aula, ok, tem a ver já com coisas que nós já falámos. Ok? Primeiro, o que é isto da cedência de passagem? Quer dizer, quem é que tem que ceder a passagem? Quem tem que ceder a passagem? Ou qual é a obrigação do veículo que tem que ceder a passagem? E qual é a obrigação daquele que até tem prioridade? Ou seja, vai haver um veículo que terá prioridade, vai haver um veículo que terá que ceder a passagem. Ok? Em relação à prioridade, lembrem-se sempre, a prioridade não é um direito absoluto. Já falámos nisto. Vou repetir porquê. Ainda se lembram o que é que nós falámos em relação a isto? Porquê é que a prioridade não é um direito absoluto? Porque não há ninguém
que tenha sempre prioridade. Aliás, nós na última aula, uma das coisas que nós falámos, se não foi na última, foi na anterior, eu penso que foi na última, nos veículos prioritários, e nós dissemos, apesar de um veículo prioritário assinalar a marcha de urgência, perde a prioridade em 3 sítios. Certo ou errado? Lembram-se? Portanto, a prioridade não é um direito absoluto. Mas não é um direito absoluto não só por causa disto que eu acabei de dizer. Ela também não é um direito absoluto porque mesmo aquele veículo que chega a um determinado local e que tenha prioridade, certo? Ok? Não quer dizer que nessa situação o tenha que exercer. Apesar de ter prioridade, eu tenho que verificar se o outro me cede a passagem e tenho que verificar também que numa determinada situação pode ser mais fácil eu ceder a passagem ao outro do que eu evocar a minha prioridade. Entendido isto? Por isso é que ela não é um direito absoluto. Não há nada, não há ninguém que tenha sempre prioridade, assim como, apesar de ter prioridade, pode ser muito mais fácil eu ceder a passagem ao outro, facilitar a manobra ao outro. E por isso é que ela então não é um direito absoluto. O veículo que cede a passagem, mediante a situação e mediante as leis, que muitas já demos, e mediante a lei, ou seja, regras e leis, e mediante a regra, que é a tal regra nova que nós vamos acrescentar aqui, certo? Recai então a situação de ceder a passagem, vai ter que abrandar ou mesmo parar, dependendo muitas vezes da sinalização e da situação em si, ok? Para ceder a passagem ao outro. Portanto, o ceder a passagem pode englobar só e apenas o abrandar, o outro veículo passa e nós vamos a seguir, como pode significar o ter que parar. Ou porque temos um stop, ou porque temos um vermelho, ou porque, para cedermos a passagem a quem tem direito, a gente tem que imobilizar o veículo. Porque não conseguimos, só o abrandar não vai ser suficiente. Ok? Esta parte está entendido? Certo? Então, está entendido? Posso avançar? Sim? Não se esqueçam, então, que mesmo que tenha prioridade, mesmo o veículo que tem prioridade, ok? Terá sempre que verificar se o outro cede a passagem. Não é, ok, eu tenho prioridade, eu sei que tenho prioridade, então não tenho que ter cuidados nenhuns. Errado. Errado. Continuando em revisões. Tudo o que nós demos até agora, onde falámos em prioridade, e nós começámos a falar em prioridade quando? Quando começámos a dar a sinalização. O que é que tem que fazer um condutor tendo lá o agente a mandar-nos parar? O que é que nós temos que fazer? Parar. O que é que tem que fazer um condutor se apanha um vermelho e não tenha outro tipo de sinalização, ou seja, não tenha lá o agente? Parar. O que é que tem que fazer um condutor que tenha um stop? Parar. Parar e... o vermelho, stop. Parar e ceder a passagem a todos os outros. O que nós vamos dar hoje de novo não vai alterar nada disto que eu acabei de dizer, nem nada do resto que eu vou vos dizer aqui. Nada. É só acrescentar. O que nós vamos dar é um acrescento. Ok? Portanto, mantém-se tudo igual. Quem tem um stop, eu tenho um stop. Vem um veículo de tração animal. Eu tenho que parar e ceder a passagem ao veículo de tração animal. Portanto, isto não muda nada. Estamos no vermelho. Qual é o único veículo que pode avançar no vermelho? Mas primeiro tem que parar. Nós falámos recentemente. O veículo em emergência tem que parar, mas depois não precisa que fique verde. Então, isto tudo mantém-se. O que é que acontece a um veículo que saia de um caminho particular?
Tem prioridade ou tem que ceder a passagem? Tem que esperar, tem que ceder a passagem. Correto. Ou seja, eu venho a sair de minha casa no meu automóvel e vem um veículo de tração animal, o que é que eu tenho? Eu tenho que deixar passar o veículo de tração animal. Ele está na via pública e eu estou a sair de um caminho particular. Qualquer veículo que sai de um parque de estacionamento, o que é que ele tem que fazer? Tem que ceder a passagem. Certo? Qualquer veículo que entra numa rotunda, o que é que ele tem que fazer? Quem entra? Tem que ceder a passagem a todos que já lá estejam. Um veículo que tenha o sinal de cedência de passagem tem que ceder a passagem a todos os outros. Certo? Um veículo que entra numa autoestrada e nas vias reservadas tem que ceder a todos. Aqui, até os veículos de emergência. Certo? Certo? Qualquer veículo que atravesse uma passagem de nível tem o que está a atravessar. Tem prioridade. Demos ou não demos isto que eu acabei de perguntar? Isto também é cedência de passagem. Demos ou não demos, meninos? São todos meninos. Exatamente. Então, não se podem esquecer disto. O que vamos dar hoje, vou repetir outra vez, o que vamos dar hoje não muda nada daquilo que eu acabei de dizer, não muda nada daquilo que nós demos nas últimas aulas. E aquilo era cedência de passagem. Temos que parar no stop, temos que parar no vermelho, temos que parar no agente, temos que ceder a passagem no cedência de passagem, temos que ceder a passagem quando saímos de caminhos particulares, quando saímos de posto de combustíveis, quando saímos de parques de estacionamento. Temos que ceder a passagem todos quando entramos na autoestrada ou numa via reservada a automóveis e motociclos. Temos prioridade quando saímos de uma passagem de nível. Então, não muda nada. Então, o que é que nós vamos dar aqui? Já agora, esta situação. Não se esqueçam que as colunas militares, como vocês estão a ver aí na imagem, quando circulam mesmo em cortejo, ou seja, são mesmo colunas militares, têm prioridade. Entre aspas, passam a ser um veículo prioritário. Ok? Pronto. Então, o que é que nós vamos dar aqui de novo? Basicamente, nós vamos dar a regra da cedência de passagem. E a regra que vocês chamam, depois, ou possivelmente eu se perguntasse, alguns de vocês já me iam dizer, porque já ouviram falar, que é a regra que vocês chamam a regra da direita. Mas só aplicam esta regra nos locais, ou seja, cruzamentos e entroncamentos, não sinalizados. Cruzamentos ou entroncamentos não sinalizados. Ou seja, a regra que nós vamos dar hoje, o que vamos acrescentar àquilo que já tínhamos dado, é só aplicado, ok? Só, já agora o veículo elétrico é mais o veículo sobre carris, não tendo sinalização luminosa, também tem prioridade nos cruzamentos. Okay? Já agora que já apareceu aqui na imagem, ok? Agora, o que eu estava a dizer é que só se vai aplicar a regra da direita, e vou já explicar o que é isso, a regra da direita, ok? Só se vai aplicar a mesma quando não existe sinalização. Quando vocês chegam a um determinado local, cruzamento, entroncamento, não sinalizado. Ou seja, sem a sinalização luminosa ou tendo sinalização luminosa, mas esteja intermitente ou desligada, e não existe a sinalização vertical, porque se existir sinalização luminosa desligada, mas existir sinalização vertical, vamos para o vertical, vamos ver o stop, vamos ver o sinal de cedência. Não existindo ambos, certo? Ou os semáforos estão desligados e não existir vertical, vamos então aplicar a regra da direita. E normalmente é aqui que começam basicamente a terem mais dúvidas. Ok? Embora aconteça muitas vezes vocês terem stop e uma pessoa diz que é parar e ceder a passagem e às vezes vocês param. Há uns que param, certo? E depois arrancam e vem um carro, mas eu já parei. Não, tem a parar e ceder a passagem. E há outros que só cedem. Ou seja, abranda, o carro passa e vocês vão e não param. Percebem? Portanto, atenção a estas situações. Então vamos falar na regra da direita. Reagendar. Só um bocadinho.
Na minha entra aqui em suspensão. Ok? Então vamos falar então nessa regra da direita. E a regra da direita implica certas situações e implica que vocês estejam atentos àquilo que eu vou dizer. E implica um bocadinho de trabalho. Assim como aquilo que eu falei nas velocidades, em que vocês muitas vezes querem realmente logo responder, em vez de memorizarem e fecharem os olhos e tentarem imaginar a tabela das velocidades na vossa cabeça. Esta situação da cedência de passagem vai implicar isso. Não queiram chegar à resposta certa assim, tumba. Não queiram. Bom, muitas vezes vai-vos surgir situações em que vocês vão ter que ir pela eliminação das erradas. Olha, esta não pode ser porque eles estão a dizer que este é primeiro. E depois vocês vão perceber também que eles nunca vos vão apenas e só perguntar qual é a ordem correta de passagem, ou quem passa em primeiro ou quem passa em último. Quando é que passa o azul, quando é que passa o pesado. Vocês vão ver, vamos fazer aqui várias situações, ok? E vocês vão perceber que vai haver também vários tipos de perguntas. Certo? E é nisso que vocês têm que se concentrar. Ok? E fazerem, basicamente, seguirem por passos. Seguirem aquilo que eu vos vou dizer. Primeiro, olhem para a imagem. Depois, vamos tentar ver se existe ou não sinalização. Cumpram estes passos. Ok? Por alto, sem exemplo nenhum, a cedência de passagem, ok? Nós vamos ter que ceder a passagem ao veículo que esteja à nossa direita. Eu vou parar aqui. Nós temos que ceder a passagem ao veículo que esteja à nossa direita, sendo ele, nós conduzindo o nosso automóvel, teremos que ceder a passagem ao veículo que esteja à nossa direita, sendo ele um veículo com motor e sendo ele um velocípede. Ou seja, os velocípedes, estando à direita, passaram a ter prioridade. A única exclusão é o veículo de tração animal. Ou seja, se tivermos um automóvel, um veículo com motor, e à sua direita tiver um veículo de tração animal, o veículo de tração animal não tem prioridade. Ouviram o que eu disse? Se tiver um veículo com motor e estiver um tração animal, à direita ou à frente ou à esquerda, esqueça, mesmo estando à direita, não tem prioridade. Mas se for um velocípede, por uma lei que saiu, certo? Estando à direita de um veículo, passou a ter prioridade. Ok? Vamos já dar exemplos. Uma coisa importante que eu sei que vocês às vezes consultam sites, inclusive aulas. Calma, Gabriel. É lei, é a regra da direita. Ok? Vamos já dar situações para tu perceberes o que é isto. Porque não vai bastar nós vermos a nossa direita. Porque o outro depois vai ter que ver a direita dele. E o outro vai ter que ver a direita dele. Portanto, não vai nos cingir só nós vermos a nossa direita. Ok? Calma. Já vamos ver por situações. Isto é só estou a dar a regra. Vamos já, obviamente, dar exemplos. Ok? Uma coisa muito importante, e era isso que eu estava a dizer, que acredito que haja muitos que explicam isto mal porque fazem uma interpretação errada da lei. Quando nós dizemos que o velocípede da bicicleta ganhou uma importância relativa, neste caso, em que, estando à direita de um veículo, passou a ter prioridade, ok? Normalmente, vocês interpretam aquela situação que é: se estiver aqui um velocípede, uma bicicleta, e aqui for um tração animal, que eu costumo chamar VTA, veículo de tração animal, entre dois sem motor, certo? Se o condutor do velocípede esticar o seu braço direito, quem é que lá está? Quem é que lá está? À direita do velocípede? O tração animal. Se fosse uma pergunta, nesta situação, quem passa primeiro, vocês diziam, o primeiro a passar é o veículo de tração animal, porque está à direita do velocípede. Agora, erros que vos acontecem, antes de vos dar exemplos, erros que vocês vos acontecem. Muitos.
Imaginem que vocês circulam, é que depois vocês lembram-se de inventar estradas com prioridade. Ou seja, imaginem que vocês estão numa via super larga, ok? E temos aqui um caminho. Certo? Que não é saída de um parque, que não é saída de nossa propriedade, que não é saída de umas bombas de combustível. É uma via, certo? Ok? E nós temos aqui a linha, temos aqui, por exemplo, uma para lá, outra para cá, e temos aqui um veículo. A nossa é de Alcatrão e esta é de paralelos. Se vier daqui um veículo, quem é que tem prioridade? Se estiver aqui um veículo com motor, quem é que tem prioridade? É este ou é aquele? É o da direita. Não, senhora Patrícia, é este. Eu não pus lá sinal nenhum. Não tem sinal nenhum aqui a dizer que nós temos prioridade. Ele ali não tem nenhum sinal de cedência. Vocês não imaginam as vias que vocês passam, se calhar, com os vossos pais, em que se um dia houver um acidente, o que vem da direita vai ter prioridade e vai ter razão, e vocês pensam que têm razão. Não é pelo tamanho da via. Eu não disse estou a circular numa autoestrada. Eu não disse estou a circular numa via reservada a automóveis e motociclos. Há milhentas situações assim. Milhentas situações assim. De vias que vocês estão fartos de passar e não têm a mínima noção que se um dia vier de lá um veículo e se houver uma colisão, vocês vão ser culpados. Nenhuma. Porque para vocês eu estou na via principal, eu vou sempre em frente. Não se mede pelo tamanho da via. E vocês vão perceber que mesmo eu explicando da maneira que estou a explicar e de recalcar as situações todas que eu vou recalcar, vais-me sair perguntas e vocês vão errar. Porque, esta é a principal. Não, se vocês não veem lá sinal nenhum, vocês não têm sinal nenhum a dar-vos prioridade, ele está pela vossa direita, ele tem prioridade. Até pode ser uma via pública sem saída. Aquela que eu desenhei que vinha daqui da direita, até não precisa ter saída. Se não tiver um sinal nenhum ali a dizer cedência de passagem ou stop, nós vamos aqui, se vem daqui um veículo, se vier daqui, tem prioridade porque está pela direita. Ponto final parágrafo. Não está a ser nenhum parque. Eu não disse. Não está a sair de nenhum caminho particular. Alto, se eles disserem isso, calma. Estão a perceber este início? É que só faz sentido. Primeiro, Patrícia, não existem duas faixas. Pode existir duas vias de trânsito no nosso sentido. Certo? Ok? Há bocado podia existir duas vias de trânsito no nosso sentido. Não é duas faixas, porque faixa existe uma, que é de um lado ao outro. E a faixa pode ter várias vias de trânsito. Vamos começar a meter isto na cabeça. Porque o examinador diz, vamos seguir, vamos continuar nesta via de trânsito, não diz vamos continuar nesta faixa. Diz, vamos continuar nesta via de trânsito. E é aquela fila. Isso não são faixas, são vias de trânsito. Faixas é de um lado da guia ao outro. Tudo. Fizemos aqui uma foto, tivemos a identificar o que era a faixa de rodagem. Eu não disse que havia várias faixas de rodagem. Lembram-se ou não? Pronto. Dúvidas? Dúvidas? Para já não é? Onde surgir? Pronto. Agora, com calma. Imaginem que nós temos uma situação assim. Ok? Temos aqui um veículo. E temos aqui um veículo. Veículo A. Veículo B.
Ok? A primeira coisa que vocês têm que fazer é... Isto é um cruzamento ou um entroncamento? Entroncamento. Certo? Muito bem. Depois, sinalização. Eu desenhei algum stop ou algum sinal de cedência? Existe algum semáforo? Tem lá algum agente? Segunda coisa a ver. Não. Procurem sempre... Há sítios que estão lá, por exemplo, o stop. Há sítios que vocês vão ver o stop por trás. Só que é ortogonal, alto, ele tem stop. Portanto, atenção, olhar bem para todos os cantos da imagem. Então, não existindo sinalização, vamos ter que utilizar a regra da direita. Ok? Escolham um veículo. A ou B. Esqueçam a pergunta. Eu não fiz pergunta nenhuma. Escolham um veículo. Querem começar no A ou querem começar no B? O A. Ponham-se na posição do A. O condutor, se esticar o seu braço direito, está lá algum veículo, sim ou não? Está. Então quer dizer que o A, para poder continuar, o que é que ele vai ter que fazer? Ceder a passagem ao B. Ok? Agora, passamos para o B. Não está nada decidido. Vamos para o B. O B, esticando o seu braço direito, certo? Está aqui alguém? Não. Então, se a minha pergunta fosse qual é a ordem de passagem, quem é que passa primeiro e quem é que passa em último, ou quem passa em primeiro e quem passa em segundo, o que é que vocês respondiam? Primeiro o veículo B e depois o veículo A. Certo? Agora eu acrescento, riscamos isto, e eu acrescento aqui um veículo. E meto aqui veículo C. E este vai virar à esquerda, vai fazer isto. Certo? Portanto, acrescentei aqui o veículo C. E pergunto, que é outro tipo de pergunta. O C e o A podem avançar ao mesmo tempo? Sim ou não? Gabriel. O C. Gabriel, vamos começar pelo C. O C, se esticar o braço direito dele, tem alguém? Não. Portanto, o C pode seguir. O A, se esticar o braço direito, tem lá alguém? Tem. Então, o C e o A não podem ir ao mesmo tempo, porque o C pode avançar porque não tem que ceder a ninguém, mas o A vai ter que parar. Então, o C e o A não podem avançar ao mesmo tempo, porque o A tem que chegar aqui e parar. Ou seja, o A só pode avançar depois de ceder a passagem ao B. Se fôssemos ver a ordem correta de passagem, quem passa primeiro, quem passa em segundo, nós tínhamos que responder. Primeiro era o C, depois era o B e depois era o A. Outro tipo de questão. Há alguma situação em que o C e o B pudessem ir ao mesmo tempo? Digam-me uma situação em que o C e o B pudessem ir ao mesmo tempo. O C em frente, certo? E o B à direita. Exatamente. Ou seja, o B tem que ceder a passagem ao C porque vai fazer isto, porque eu disse que ele ia para a esquerda e metia-se à frente dele. Se for para ali, então nós podemos pôr o C e o B ao mesmo tempo e o A seria o último. Ou seja, passava C e B
e, por último, o A. Agora, há alguma situação em que pudessem avançar todos ao mesmo tempo? Também sai. O A, se fosse em frente, tinha que ceder ao B. Mas se for para a direita, então a resposta passava a ser todos em simultâneo. O C vai em frente, não tem ninguém. O B não se cruza com ninguém, vai para a direita. E o A não se cruza com ninguém porque vai para a direita. Então a resposta passava a ser... Imaginem, só 3 carros. Quantas perguntas é que eu já vos fiz? Quantas perguntas é que eu já vos fiz? Só nestes 3 carros? E mais havia. E mais havia. Estão a ver esta situação agora aí? Carro amarelo, carro roxo e o carro verde. Certo? Qual é a ordem correta de passagem? Calma. O que é isto? Cruzamento ou entroncamento? Cruzamento. Certo? Sinalização, sim ou não? Não. Regra da direita. Vocês agora aqui, há algum veículo de tração animal? Não. Ou seja, são todos com motor. Certo? Então vamos começar pelo verde. Alguém diz que o verde é primeiro? Menino, eu quero ver o pessoal a responder. A situação é esta. Verde, amarelo, roxo. Verde, amarelo, roxo. A minha pergunta foi, imaginem que é aquilo que eu vos disse há bocado, muitas vezes vocês vão pela eliminação. Imaginem que eu meto assim, resposta, eu perguntei qual é a ordem correta de passagem. E vocês vão ver as respostas. A linha A, o verde, depois o azul, depois o roxo. Vamos lá ver esta. Ok, o verde primeiro, vocês metem, viram, eu costumo dizer, viram o cozinho da cadeira, metem-se de lado, ok? Vamos esticar o braço direito do verde. O verde pode ser o primeiro? O verde pode ser o primeiro? Respondam-me, pode? Ou tem alguém à direita? Não pode porque tem o A à direita. Então o verde não pode ser o primeiro. Esta já não pode ser a resposta certa. Ora, vamos ver agora a linha B. A linha B diz-me que é o amarelo, depois é o roxo e depois o verde. Ora, vamos lá ver o amarelo em primeiro. Se o amarelo esticar, o condutor do amarelo esticar o braço direito, certo? O que é que ele lá tem? O roxo pode avançar então o amarelo? Também não. Não pode ser esta. Ok, vamos lá agora ver o roxo. Se o roxo esticar o braço direito, está lá alguém? Alto. Então o roxo é o primeiro. Depois do roxo avançar, quem é que fica sem ninguém à direita? Nós. Se aquele já avançou, nós. Então nós, amarelo. Eu chamo nós porque nós somos sempre o da imagem. Ok? Portanto, nós somos sempre o da imagem. Certo? Ok? E depois, este já avançou, o verde é o último. Certo? Uma coisa importante. E se todos virarem à direita, ok? Certo? E se todos virarem à direita, podemos passar todos em simultâneo. Ou seja, se o verde viesse cá para baixo, para o lado do amarelo, se o amarelo fosse para o lado do roxo, e se o roxo fosse em frente, ou virasse à direita. Portanto, o roxo tem sempre a possibilidade de ir em frente ou virar à direita. Agora, chegamos à conclusão, então, que a ordem correta de passagem era roxo,
amarelo e veículo verde. Certo? Roxo, amarelo e verde. Outra pergunta. Quando é que passa o veículo amarelo? E vocês podem ter respostas do tipo primeiro, segundo, terceiro. Se fosse primeiro, segundo, terceiro, o que é que vocês respondiam? O amarelo. Segundo, toda a gente chegou lá? Mas pode-vos aparecer respostas do tipo passa depois do roxo e antes do verde. Eu não estou a inventar, meninos. Isto são coisas que vos saem. É para vocês perceberem a linguagem. Também concordam com aquilo que eu disse? O amarelo passa depois do roxo e antes do verde. Está certo o que eu disse? Depois vão ter várias alíneas. Portanto, pensem bem. Porque quando vocês começarem a fazer testes, assim, ele está para ali a inventar. Não, quando vocês começarem a fazer testes, vão dizer, afinal ele não estava a inventar. É tal e qual o que ele está a dizer. Outra pergunta muito importante. Vimos a ordem correta de passagem. Roxo, como eu disse, amarelo, verde. Pergunto eu, a quem é que o verde... A pergunta é, a quem é que o verde... Ele é o último, ok? Certo? A quem é que o verde tem que ceder a passagem? Ao roxo, ao amarelo ou só ao amarelo? Repare, já houve só o amarelo e já houve os dois. E é por isso que eu faço esta pergunta. Marta, qual é... Quando eles fazem este tipo de perguntas, o que vocês têm que responder é qual é o veículo que obriga o verde a abrandar ou mesmo parar. O que é que faz, Marta, com que o veículo verde tenha que parar? O amarelo. Imagina, se não tivesse lá o amarelo, qual era a ordem correta de passagem? Força, Marta. Não, eram os dois ao mesmo tempo. Era o roxo e o verde ao mesmo tempo. Vão em frente ou... Eu não disse que mudavam de direção. Percebes? Ou seja, se não estivesse lá o amarelo, o verde e o roxo iam. Está entendido? Portanto, quando eles fazem esta pergunta, que é a quem é que aquele veículo tem que ceder a passagem, vocês apenas pegam aquilo que eu vos disse de... nós estávamos a tentar resolver. Estávamos a fazer isto e eu disse assim, olha, escolham um veículo. Não é? Eu desenhei o A, B, C e disse, olha, escolham um veículo. E vocês vão, olha, vamos começar pelo A. Agora, se na própria pergunta disser o veículo a quem é que tem que ceder a passagem? Ok, então vamos só pegar no A. Não é? Nós podemos ter aqui 4 veículos. O A, o B... Já vamos ver uma situação assim, que é para vocês... Ei, se forem 4 veículos, há um... Como é que vamos resolver? Ok? Imagina que é uma situação assim. A, B, C, D. Se eu perguntar a quem é que o A vai ceder a passagem? A pergunta é só esta. Eles não nos vão perguntar qual é a ordem correta de passagem. Eles vão nos perguntar a quem é que o A tem que ceder a passagem. Alguém tem dúvidas? O A, o que é que vocês vão? Vão diretos lá, metam-se lá dentro do carro, imaginem que estão lá dentro, esticam o braço direito, tem que ceder ao D. Ok, eu agora digo, e se o A for para a esquerda? E a pergunta é a mesma, a quem é que ele tem que ceder a passagem? Só ao D? Ele ao fazer isto, declara que fica ao C. Estão a ver vocês na via? Estão a ver vocês a saírem com o vosso namorado, o pai ou mãe? Estão? E vocês vão na via e vão virar à esquerda. E vem um carro de frente. O que é que vocês fazem? O que é que o vosso pai faz? Se não for piloto.
a Brando para eu deixar passar, certo ou não? Ou seja, se tivermos uma situação assim, veículo A, veículo B, se este for à esquerda, o B passa primeiro e depois vai o A, certo? Se este for à esquerda e este for em frente, certo? Primeiro vai o A e depois o B. Se ambos forem à esquerda, ou passam pela traseira um do outro, ou então tem que se tomar a iniciativa. Há um deles que vai tomar a iniciativa, ou um deles que vai facilitar a manobra ao outro. Frente a frente, não se esqueçam. Frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde. Eu não disse, atenção, eu não estou a dizer sempre que eu mudo de direção à esquerda, perco a prioridade. Eu disse, frente a frente, o veículo que muda de direção à esquerda. Aliás, se reparem, ele ao fazer isto e meter aqui o carro, de que lado é que fica o B? À direita. Está entendido isto? Frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Vou repetir. Frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Vamos já avançar. Vamos já ver mais situações. Com calma. Voltamos ao início. Não se esqueçam, e eu aqui vou desenhar, por exemplo, um velocípede, que é para nos desenhar. Não se esqueçam, estando à direita, o velocípede é como se fosse, não é bem correto aquilo que eu vou dizer, mas é como se fosse um veículo com motor. Ou seja, apesar de continuar a ser um veículo sem motor, passou a ter prioridade estando à direita dos outros veículos. A única exceção, veículo de tração animal. Não se esquecendo que entre dois sem motor, o que estiver à direita dos dois é o que passa primeiro. Ou seja, se o tração animal estiver à direita de um velocípede, é o tração animal que tem prioridade. Se o velocípede estiver à direita de um tração animal, é o velocípede que tem a prioridade. Agora, se tiver um veículo de tração animal e um veículo com motor, o veículo de tração animal não tem prioridade. Não quer dizer que não haja situações em que até possa ser o primeiro a avançar. Mas se interceptar com um veículo com motor, um tração animal, não tem prioridade quando não existe sinalização. Ok? Muito bem. Quem é que passa primeiro? O A ou o velocípede, então? Agora tem que ser mais rápido. Temos que avançar. O velocípede. Certo? Ok? Alguma dúvida? Se for à esquerda, é igual? Meninos, quero ver mais pessoal a responder. É igual? Altera alguma coisa? Gonçalo, esse sim é dizer que é igual? É isso? Ou seja, o velocípede passa na mesma primeiro? Quem é que tem dúvidas? Quem é que tem dúvidas? Mais, pessoal, mais. Porquê, Marta? Marta, responde. Isto é um cruzamento ou entroncamento? Cruzamento. Sinalização, sim ou não? Quem é que está à direita de quem? Quem é que está à direita? O A ou o velocípede? Marta. Marta, quem é que está à direita? É o velocípede ou o nosso veículo? É o veículo A? Qual é a dúvida? O velocípede tem alguém à direita? Não. Tem alguém de frente? Porque se estivesse de frente, alto. Se tivesse aqui alguém de frente, cuidado, porque ele ao virar à esquerda,
Tinha que ceder a passagem. Frente a frente, como muda de direção à esquerda, perde a prioridade. Foi o que nós falamos. Também não tinha ninguém aqui de frente, certo? Que eu não desenhei aqui ninguém. O velocípede tem que ceder a passagem a alguém? Marta, o velocípede tem... Então qual é a dúvida? Por ir à esquerda? O que é que eu disse? Frente a frente, o que muda de direção à esquerda perde a prioridade. Frente a frente, o veículo A e o velocípede, não. O velocípede está sempre à direita do A. Só há uma situação, entre aspas, ok? Só há uma situação em que podiam avançar ambos ao mesmo tempo. Era se o A fosse para a direita. Fora isso, a não ser que eu dissesse, olha, o A assinala a marcha de urgência. Alto. Olha, o velocípede tem o stop. Alto. Mas aí já estamos a acrescentar coisas. Percebido agora, Marta? Marta e outros estão aí, se calhar, aí caladinhos e estão com dúvidas. É só seguirem os passos que eu estou a dizer. É só seguirem os passos que eu estou a dizer. Eles não vos vão dar algo impossível para vocês responderem. Ou seja, em situações reais, andarem aí na estrada, vai haver situações, meninos, que vai ser bom senso. Vai haver situações em que vocês têm que decidir por quem tomar a iniciativa ou, facilitar a manobra ao outro. Em exame, não vos vai sair essas situações. Ou seja, poderá-vos sair, por exemplo, uma situação que normalmente vocês perguntam, Bruno, olha, e se for 4 veículos? Então todos têm alguém à direita. Pode-vos acontecer vocês chegarem a um cruzamento, ok? E simplesmente A, B, C, D. 4 automóveis, ou seja, 4 veículos com motor, ou mesmo que seja um velocípede, e agora como é que vai ser? Eu não sei, sabemos, bom senso, quem tomar a iniciativa, mas em exame, eles vão-nos dar uma maneira, vocês ou simplesmente metem-nos uma pergunta a dizer assim, quando é que passa o A? Respondam, quando é que passa o A? Sem hipótese de resposta. Vocês têm que chegar lá. Mediante o que já falámos aqui, exemplos que eu vos dei, quando é que passa o A? O que a Joana escreveu é verdade? O que a Marta escreveu é verdade? Concordam com elas? Sem dúvida. Certo? Se o A esticar o braço direito, procure. Se tivesse lá uma resposta a dizer depois do D, está certa. O A estica o braço direito, está lá o D. O A vai passar depois do D. Agora, podia ter uma mais completa, que era o quê? Passa antes do B e depois do D. Está certo o que eu disse ou não? O A está à direita do B. Portanto, se está à direita, passa primeiro do que o B e depois do D. Também estava certa. Acompanharam o que eu acabei de dizer? Passa antes do B e depois do D. Depois do D vocês já tinham lá chegado. Portanto, eles fazem, em vez de vos perguntar a ordem correta de passagem, perguntam-vos, olha, o B em relação ao C. Vocês têm 4 veículos na imagem e diz o pesado em relação ao motociclo. Ok. Neste caso eu digo o B em relação ao C. O que é que vocês dizem? Ok. Ou tenho uma resposta a dizer o B passa primeiro que o C, ou seja, passa antes do C, ou tenho o C passa depois do B. Ou uma coisa ou outra. Acompanharam? Ou estou a ser rápido demais? Meninos, nós podíamos estar aqui tempos infinitos que íamos sempre aparecer uma situação. Agora, atenção a outras coisas. Às vezes tem, tipo, arrisca, e tem aqui stop, e tem stop ao alto. Lembrem-se, tem que ter o stop ao alto, não vale só arrisca. Imagina que este tem stop e este tem stop. Porque normalmente quando é um cruzamento, não estou a dizer sempre, normalmente quando é um cruzamento, quando este tem,
Este também tem. Então, imaginem que agora, olha, o D vai à esquerda. O que é que vocês respondiam? Porque eles depois podem misturar sinalização com regra da direita. Se este tem stop e este tem stop, ok, espera, deixa-os esperar. Temos agora, então, o D e o B. Entre o D e o B, o que é que vocês têm que responder? O D, como vai à esquerda, tem que ceder a passagem ao B. Então tínhamos primeiro o B e depois o D. E depois, ok, já passaram, vamos aos stop. Os stop, se forem ambos em frente, o que é que nós podemos dizer? A e C ao mesmo tempo. Se um deles for à esquerda, nós dizemos, ok, primeiro é o A, porque eu pus o C a virar à esquerda, ou seja, primeiro era o A e depois era o C por último. Foi rápido ou perceberam? Mas, por favor, percam tempo com isto. Virem o cozinho da cadeira. Mexam, metam-se lá. Não tem que se meter dentro do nosso carro e só vermos o nosso. Não, a não ser que a pergunta disse, nós temos que ceder a passagem a alguém. Ok, é só nós. A pergunta é geral, temos que ver os 4 veículos. Metam-se. Qual é a ordem correta de passagem? Metam-se dentro de cada carro. Vem se existe algum que não tem ninguém à direita. Ok? Vamos só ver mais 2 ou 3 situações, que é para depois avançarmos na outra matéria. Se houver dúvidas, digam. Ou calem-se para sempre. Não, estou a brincar. Ok, se não for hoje, eu sei que esta matéria normalmente gere. Vocês vão para perguntas e depois... E realmente não reparei. Calma. Sempre atentos. Ok? Vamos ver uma situação de 4 veículos novamente. Às vezes, vai-vos ser perguntas, que até acho que são as das mais complicadas, em que eles dizem o A e o B passam ao mesmo tempo. E vocês têm que arranjar uma resposta, uma solução para que o A e o B passem ao mesmo tempo. Eles não me dizem se eles vão à direita ou se vão à esquerda. Vocês é que têm que expor. Ok, se o B for à direita e o A for assim, eles vão passar os dois ao mesmo tempo. Às vezes vocês próprios têm que inventar, certo? E procurarem uma solução. Ok. A, B, C, D. Já falámos numa situação que eu pus sinalização. Agora, não existe sinalização. Certo? Não existe. Alguém quer dar uma ideia de o que é que pode, porque eu já vos disse, em termos de exame, ok? Eles dão-nos uma solução. Eles dão-nos maneira para vos responderem. Se eles vos perguntarem numa situação destas, a ordem correta de passagem, nós já vimos há bocado que eles podem fazer outras perguntas, mas se eles perguntarem a ordem correta de passagem, há ali qualquer coisa que eles vos deixaram, ou diz na pergunta, ou vai estar na resposta, que vos vai dar para vocês responderem. Não vai haver uma resposta do tipo bom senso. Existe isso? No dia-a-dia vai ter que existir, certo? Mas, em termos de exame, não existe. Ok? Imaginem que eu pergunto ordem correta de passagem. Alguma coisa que nós podemos, sem ser sinalização, que nós podemos meter aqui, certo? Para que vocês consigam responder à ordem correta simultânea. Rapidamente. Alguma coisa que vos venha assim à cabeça. Sem ser sinalização. Muito bem, Telma. Pode ser. Imagine que eu digo, este veículo assinala a marcha de urgência. É uma ambulância que está, ou um carro da polícia, ou um carro dos bombeiros. Neste momento, quem é o primeiro a passar? Certo? Toda a gente percebeu? O veículo prioritário. Nino, podia ser um metro. Podia ser uma coluna militar. Portanto, podem lá colocar assim uma coisa destas. Certo? Ou até podiam, por exemplo, meter o quê? Uma linha do metro aqui. Se tivesse aqui uma linha do metro, quem é que tinha prioridade? Na mesma lá. Porquê? Todo veículo que sai de uma passagem de nível tem prioridade. Portanto, eles dão-nos às vezes, está lá. Eles dão-nos uma maneira de desempatar. Ou seja, a partir do momento que vocês sabem que o A é o primeiro, certo? Por estas situações que nós falamos, qual é a ordem correta de passagem e o resto? Qual é que ficou sem ninguém à direita? Calma, Telma. Telma, calma, calma. Outros a responder, por favor.
Vou bloquear a Telma. Não, estou a brincar. A Marta, mete na posição do D. Marta, mete na posição do D. Só tens que... Estás a ver? É só isso. É só isso. Vês? Meteste D, mas vai verificar. Ok, D. Não, viste logo que eu disse, mete na posição do D. O que é que tu respondeste, Marta? Chegaste logo lá. Chegaste logo e disse, ok, estou enganada. É isto. É este trabalho que vocês têm que fazer. Experimentem. Aliás, isto vai ter escolha múltipla. Experimentem as soluções que lá têm. E há uma vai-vos dizer A, depois é o B, depois é o C e depois é o D. Eu só não digo que vocês gostam de decorar e há muita gente que vos diz assim, sentido do ponteiro dos relógios. Eu só não digo isto porque desde que existem relógios chineses apanham algum andar o ponteiro ao contrário. Não, estou a brincar com vocês. Às vezes funciona isto do ponteiro do relógio. Mas não funciona sempre. Nestas situações, funciona. Marta e outros. Percebido? Mas há outra coisa que eles podem, que é normalmente aquelas que vocês às vezes demoram mais um bocadinho a chegar. 4 veículos novamente. Assim como eu há bocado, ainda não era esta, ainda é outra antes. Ainda vou-vos dar outra antes. Assim como há bocado a Telma falou em veículo prioritário, se eu meter, por exemplo, dizer que este é um veículo de tração animal, é um burrinho, é uma carroça. Se este for veículo de tração animal, os outros 3 são com motor, quer dizer que este vai ser o quê? Basicamente, não conta. O veículo de tração animal não conta, certo? Se não conta, qual é o veículo que fica sem ninguém à direita? Certo? Ou seja, se aquele não conta, este é o primeiro a passar, porque não tem ninguém à direita. Entre aspas. Então, o primeiro A, saindo o A, ponteiro dos relógios. B, C e, por último, o veículo de tração animal. Marta. Atenção, eu estou a dizer Marta, porque está a responder, ok? Está... Se querem que eu diga o vosso nome, respondam-me, mesmo que seja asneira. O importante é vocês chegarem ao fim e perceberem. Ok? Não quero que os outros digam só fala com a Marta ou só fala com a Telma, não. É o nome que eu tenho aqui acesso. Ok? Meninos, não há que ter coisa de... Não percebi. Repete, Bruno, repete outra vez. Não há, porque senão, infelizmente, entre aspas, né, apesar de outras vantagens, eu não consigo ver a vossa cara. Exatamente. E errar é aqui. E errar é agora. É como nas aulas de condução. Errar é nas aulas. Tem lá alguém que vos evite as coisas. Certo? Ok? Só não quero depois... só fala para a Marta, só fala para... Não. Atenção. Acho que já toda a gente me conhece. Portanto, os outros, se quiser, participem. Quem está na escola, escreve no teclado também. Devia ligar e online. Ok? Alguém que fique aí com o Sayana não puder estar diretamente com vocês... Certo? Escrevam aí. Ok ou não? Não guardem as dúvidas. Certo? Portanto, ok? Acho que já ficou mais que demonstrado que podem contar comigo. Pronto, vamos então à última de 4 veículos. E façam testes e façam prints. Eu sei que vou ter dúvidas. Se não nos responder, logo eu vou-vos responder. Se não, insistam. Ok? Certo? Nem sempre posso responder, mas às vezes tenho um tempinho. A, B, C, D. Embora eu já tenha falado um bocadinho nisto, e até já vimos situações que acontecem isto que eu vou falar agora, uma das que eles utilizam muitas vezes para dar o tal desempate é eles, na própria pergunta, dizerem que o veículo A, o veículo B, o veículo C vai à direita. Ou seja, imagine que sai. Sabendo que o veículo D vai à direita, qual é a ordem de passagem nesta interseção? Ou seja, basicamente o que vocês têm que pensar é que o D vai fazer isto. Em condições normais, e não quero que vocês decorem, porque o que acontece normalmente é que vocês acabam por decorar esta.
Em condições normais, a quem é que o D tinha que ceder a passagem? Em condições normais. Esqueçam que ele vai à direita. Se ele fosse em frente, a quem é que ele tinha que ceder a passagem? Ao C. Mas na pergunta diz o quê? Que ele vai a... E ao ir à direita, ele continua a ter que ceder a passagem ao C? Não. Então, não quero que decorem. Então, como eles dizem, ele vai à direita. O que eles dizem que vai à direita vai ser o primeiro a passar. Por isto que eu acabei de explicar. Por isso é que não precisam de decorar. Certo? Porque os outros não se interceptam. O A ele está à direita do A. Certo? O D está à direita do A. Portanto, o único, supostamente, se ele fosse em frente, que tinha que ceder a passagem era o C. A partir do momento que faz isto, deixa de ter. Então, o D é o primeiro. E depois é a mesma história do costume. Qual é que fica sem ninguém à direita? O A. O D já passou, fica o A. Depois fica o B. E depois fica o C. Portanto, D, A, B e C. Atenção aos erros, como eu expliquei no início, de estes dois veículos podem avançar em simultâneo. Meninos, vocês estão a ver, basicamente, de cima. Normalmente, quando vos saem perguntas de exame, é mais ou menos deste tipo. Aliás, vocês nem no caso do carro amarelo que vocês estão a ver aí, vocês nem o veem assim, veem o vidro, às vezes veem um bocado do volante. E isso, muitas vezes, ilude-nos no sentido de verem um carro de frente para vocês. Ok? Por exemplo, imaginem que vinha um carro vermelho de frente do amarelo, certo? E não tinha o roxo. E dizia eu, o amarelo e o vermelho podem avançar ao mesmo tempo. Não, que o vermelho tem que parar por causa do verde. Estão a perceber? Mas isto acontece muitas vezes. E vocês erram isto. Tem situações do tipo, não é? Temos aqui o A, temos aqui o B e temos aqui, já fiz isto, mas ao contrário, o C. E pergunta, o B e o A podem avançar ao mesmo tempo? Agora imaginem, aqui nós estamos a ver de cima, mas temos que ver assim, não é? As imagens que nos saem é assim. Não, porque o A tem que passar ao C. Tem que deixar passar ao C. E vocês erram. Muitas vezes até pelo aquilo que eu vos expliquei há bocadinho, de a nossa via ser larga e termos aqui até uma via pública mais estreita e sem saída, e vocês pensarem, ok, a minha é a principal. Vocês dizem, mas eu não estou na principal. Nós estamos a dar aulas de condução e vocês muitas vezes, Bruno, mas eu não estou na principal. Onde é que está escrito que é a principal? E a nossa pode ser uma nacional e a outra pode ser uma regional ou uma municipal. É uma via. Opa, se calhar roubaram um stop, se calhar roubaram um sinal lá, mas naquele momento não tem lá nada, o que vem pela direita tem prioridade. Então, atenção a estas situações. Por isso é que é preciso olhar para o passeio, entre aspas, e verem quando ele tem ali uma interseção qualquer. Faz ali, alto. Vamos ver se aquilo é um caminho particular, se tem lá algum sinal ou não. Muita atenção a isto. Ok? Atenção. Façam testes. E não esqueçam que cedência de passagem também é... Ok? Cedência de passagem também é aquilo que nós falámos anteriormente, assim como isto que vamos falar agora. Que é outro tipo de cedência de passagem. Portanto, vai-vos ter muitas perguntas em relação a veículos entrar na autoestrada e vamos perguntar quem é que tem prioridade. Vai ser situações com stop, vai ser situações em que o veículo está a sair de um caminho particular, ou de um parque de estacionamento, ou de uma bomba de combustível. Vai ser veículos prioritários a sair desses locais e eles passam a ter prioridade porque assinalam a marcha de urgência, só perdem naqueles sítios. Portanto, tudo isto vos vai ser questionado na cedência de passagem. Agora, a parte nova, ok? Embora saia tudo neste tempo, a parte nova foi isto que acabamos de dar e é isto que vamos dar agora. E aqui, meninos, é muito importante e aproveitem isto que eu vos estou a dar aqui e temos 20 minutos com calma para dar isto. Ok? Já agora, desculpem lá, primeira palavra-chave, não digo nenhuma. Top 5, 95. Ok? Primeira palavra-chave, número 95. Aproveitem agora isto, porque é mais uma situação em que vocês confundem esta matéria e só confundem porque misturam as coisas. É mesmo misturar.
Vocês misturam. Por isso, primeira coisa, e isto tem a ver com a cedência de passagem ou o recuar, que são duas coisas diferentes, quando a via fica demasiadamente estreita. Ou seja, não tem nada a ver com cruzamentos ou entroncamentos. Tem em que vocês vão, por exemplo, numa via e até podem ter, por exemplo, um carro mal estacionado e nós estamos aqui, certo? E vem um carro de frente. O que é que vamos perceber aqui? Vamos perceber que, por exemplo, quem apanha o obstáculo é o que tem que parar, este passa e depois nós é que vamos. Certo? Acho que não há muitas dúvidas. Portanto, cede a passagem quem apanha o obstáculo. Ok? Portanto, é este ceder a passagem que vamos dar agora. Que é quando existe um estreitamento. Que pode ser um estreitamento de um dos lados, como pode ser um estreitamento para ambos os lados. E eu vou-vos dar a regra, ok? Para isso. Mas também existe o recuar. E o recuar é quando vocês tiverem uma situação, por exemplo, deste tipo, em que a única maneira que vocês têm para resolverem a situação é o quê? Um deles fazer o quê? Recuar, ou seja, marcha atrás. Qual é a maneira do vermelho e do amarelo saírem dali? Um deles tem que fazer marcha atrás. Vou-vos ensinar qual? Por regras. Agora, a primeira coisa, se querem ficar a saber isto bem, sem problema nenhum em nenhuma pergunta que vos saia, a primeira coisa que vocês têm que ver é identificar se eles vos estão a pedir ceder a passagem ou então quem passa primeiro. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que perceber é, através da pergunta, se eles querem que vocês respondam quem cede a passagem ou quem chega primeiro, porque no ceder a passagem nos podem vos perguntar quem é que tem que ceder a quem, ou quem passa, ou quem tem prioridade sobre quem. Ou então, perceberem se eles vos estão a dizer quem tem que recuar. Porque vai haver 3 regras para o ceder a passagem, ou para o que passa primeiro, e vão haver 3 regras para o recuar. Não podem misturar as regras, que é o que vocês fazem. Vocês confundem as regras e começam a misturar as regras. Vai ser tão importante vocês cumprirem a ordem das regras, portanto, as tais 3 regras de um e as tais 3 regras do outro, vão ter que, tipo uma escadinha. Escada 1, 2 e 3. Só passam para a 2 se a 1 tiver preenchida. Também é importante. Então, é por esta ordem que vocês têm que saber as regras. E não podem misturar as regras do ceder e do recuar. Primeiro vamos dar o ceder e vamos dar 3 regras. Depois vamos dar o recuar. E vocês vão saber outras 3 regras que não podem ser misturadas. Vou repetir. Não podem ser misturadas. As regras têm que ser cumpridas por esta ordem. Eu já vou dar exemplos. Ok? Primeira regra. Para ceder. Ou seja, perante a situação que vocês estão a ver aí, qual é o veículo que cede a passagem? Vermelho. Se a pergunta for qual é o veículo que tem prioridade? Amarelo. Ou seja, a primeira regra é cede a passagem quem apanha o obstáculo. Quando a faixa de rodagem se encontra parcialmente obstruída, deve ceder a passagem o condutor que tiver que utilizar a parte esquerda. Isto aqui pode ser um carro estacionado. Ok? Foi só um exemplo que eu dei. Alguma dúvida? Primeira regra é cede a passagem quem apanha o obstáculo. Segunda regra, qual é que passa primeiro? Qual é o que tem que ceder a passagem? Muito bem. Meninos, este pode ser um veículo prioritário. Este pode assinalar a marcha de urgência. Qual é o veículo que passa primeiro? É o amarelo. Qual é o veículo que passa depois? É o vermelho.
Qual é a segunda regra? Passa primeiro quem chega primeiro. Cede a passagem quem chega depois. Até pode ser um veículo prioritário vermelho. Não faz sentido meter-se ali e nem ia demorar mais e obrigar este a fazer o quê? Mais atrás. Pior ainda. Portanto, o vermelho tem que deixar este concluir a manobra. Segunda regra. Passa primeiro quem chega primeiro, cede a passagem quem chega depois. Agora, que é outra que vocês confundem. Imaginem que o vermelho está a descer e que o amarelo está a subir. Calma. Se repararem, ambos estão onde? Algum deles está dentro do estreitamento? Não. Isto é para vocês perceberem. Ok, Marta? A segunda regra é cede a passagem o vermelho porque chega depois. O amarelo passa primeiro porque chegou primeiro. Se repararem aqui, o estreitamento aí é para ambos os lados, porque se não fosse para ambos os lados, aplicávamos a primeira regra. Só aplicamos esta regra do passa primeiro quem chega primeiro, cede a passagem quem chega depois, porque o estreitamento é para ambos os lados. Terceira regra, como eu estava a dizer. Se repararem, ambos, como vocês disseram e bem, estão fora. Porque se eu metesse o vermelho aqui dentro, o que é que vocês tinham que responder? Quem é que passa primeiro? Era o vermelho, porque chegou primeiro. E o estreitamento era para ambos os lados. Porque se o estreitamento fosse só de um lado, o que apanhou o estreitamento é que tinha que ser a passagem. Aqui temos. Isto é só para vos explicar as escadinhas. Reparem, nós temos, se for uma situação como está assim, que é o estreitamento para ambos os lados. Ambos os veículos foram desenhados fora, ou seja, nenhum chegou primeiro, nenhum chegou depois. Então aplica-se a terceira regra, que é cede a passagem o veículo que desce. Porquê? Porque se o amarelo tiver que parar, o que é que ele vai ter que fazer para voltar a arrancar? Que é uma coisa que vos custa um bocadinho na prática. É mais fácil arrancar a descer ou arrancar a subir? É mais fácil arrancar a descer. Ou seja, é mais fácil para o vermelho parar e depois arrancar. E por isso é que eles dizem que cede a passagem o veículo que desce. Porque o estreitamento é simétrico e porque ambos chegaram ao mesmo tempo. Capisca? Capisca? Agora, fixem isto. E nada daquilo que eu vou dizer agora vai mudar aquilo que eu disse-vos para o ceder. Nada. Lembrem-se, não misturem as regras do ceder com as regras do recuar. É a primeira coisa que vocês têm que identificar na pergunta. Se falam em fazer marcha atrás, se falam em recuar, são estas regras que eu vou dar agora. Se falam em ceder a passagem, se falam em passar primeiro, são as regras que eu acabei de dar agora. Entendido isto? Vocês erram este tipo de perguntas porque misturam as regras. A primeira regra, primeiro logo que falam em recuar, vocês têm que imaginar algo do género. Ambos os veículos entraram. Então, a única maneira que tem de sair de lá é um deles fazer marcha atrás. Olhem para a imagem. Qual é mais fácil fazer marcha atrás? O vermelho. É claro que muitas vezes nas perguntas que vos vão sair, vocês não vão ter esta noção de espaço. Mas a própria pergunta vai dizer: encontrando-se o veículo A mais perto do local onde o cruzamento é possível, o que é que eles estão a dizer? Estão a dizer que aquele veículo
está mais próximo, tem que andar menos em marcha atrás, até chegar a um local em que o cruzamento é possível. Então é esse que vocês respondem. Quando a pergunta é recuar, procurem uma resposta que diga encontrando-se aquele veículo mais perto do local onde o cruzamento é possível. É esse que recua. Estamos a dizer que aquele veículo tem que andar menos metros em marcha atrás até chegar a um local onde o cruzamento é possível. É a primeira regra do recuar. Eles dizem. Ok? Mas depois, mas se mexer numa situação assim, eles dizem na pergunta, eles dizem assim, encontrando-se ambos os veículos a distâncias idênticas, eles dizem, encontrando-se ambos os veículos a distâncias idênticas, qual é o veículo que deve recuar? Eles dizem mesmo isto na pergunta. E então aí, a distâncias idênticas, um ligeiro tem que recuar perante um pesado. Um pesado de mercadorias tem que recuar perante um pesado de passageiros. O condutor de um veículo perante um veículo que atrela reboque, ou seja, um conjunto de veículos. Então, se tivermos um ligeiro, se tivermos um pesado e tivermos um ligeiro com reboque, é o pesado que recua, porque um veículo tem que recuar perante um veículo com reboque, um conjunto de veículos. Qualquer veículo perante um prioritário, ou seja, se for um prioritário e o outro não, o que é não prioritário, faz marcha atrás. O condutor que tomar iniciativa se forem veículos da mesma categoria. Esta não nos sai. Eles dão-nos uma hipótese de resposta. Mas diz mesmo, encontramos ambos os veículos a distâncias idênticas que saltam na escada 1, vamos para a regra 2. Ou seja, vamos para a escada 2. E só dizendo, encontramos ambos os veículos a distâncias idênticas, recua X por X. Não tem nada a ver com o ceder. Não vão agora chegar ao ceder, o meu é ligeiro, o outro é pesado, o é que tem que ceder. Esqueçam, não existe isso no ceder. No ceder existem as 3 regras. Eu estou a dizer isso porque é o que vocês fazem. Percebe? Por isso é que eu estou a bater sempre na mesma tecla. É que a pergunta é ceder e vocês vão ver se um é ligeiro e outro é pesado. Esqueçam isso. Se a pergunta for recuar e se disser distâncias idênticas, vamos ver o ligeiro perante um pesado. Vamos ver um pesado de mercadorias perante um pesado de passageiros. Está entendido ou não? E agora, meninos, só vão para a terceira escada, que volta a ser a da inclinação da via, mas reparem, distâncias idênticas, tem que ser 2 ligeiros, ou 2 pesados de mercadorias, ou 2 pesados de passageiros, tem que ser veículos da mesma categoria. Certo? Qual é mais fácil andar para trás? Qual é que se tirar o pé do travão o carro descai e anda sozinho para trás? O vermelho, porque tira o pé do travão e o carro... Então recua o veículo que sobe. A regra é, recua o veículo que sobe. Mas tem que ser distâncias idênticas, veículos da mesma categoria, eles dão-nos uma inclinação, nesta via de forte inclinação, qual é o veículo que tem que recuar? E vocês veem. Se virem que são veículos ligeiro. Em relação às distâncias, não vos falaram nada, não vos diz nenhum que está mais próximo, recua o que sobe, é a resposta certa. Mas se uma disser, recua o amarelo porque está mais próximo do local onde o cruzamento é possível, já é essa, já não põe recua o vermelho, já põe recua o amarelo, porque diz lá que ele está mais próximo. Perceberam a ideia? Só para terminar, que é a última regra esta, já demos. Imaginem que aquilo que eu estava a dizer agora, temos uma via de inclinação, certo? Está aqui um veículo, está aqui outro veículo, o veículo A e o veículo B. Quem é que recua? É o B. Já reparem, já não recua o que sobe, já vai recuar o que desce. Porquê? Porque o B, mas vai dizer lá,
Recua ao B porque está mais próximo do local onde o cruzamento é possível. Tem que ter. Desculpem. Tem que ter uma resposta a dizer isso. Está entendido? Perceberam a lógica de diferenciar cedência de recuar, cedência de passagem de recuar, e depois a lógica de terem que cumprir as escadinhas. 3 regras para o ceder, 3 regras para o recuar, e que tem que ser as 3 regras cumpridas por aquela ordem que eu as dei. E só passam para a escada seguinte se a escada anterior tiver completado. Ok? Estudem. Se tiverem tempo, comecem já a ver que amanhã é a aula das manobras. Vamos desde a ultrapassagem, inversão de sentido de marcha, marcha atrás, paragem e estacionamento, ok? Não se esqueçam que em relação ao estacionamento é das manobras mais perigosas que nós temos que efetuar. Portanto, se tiverem tempo, estudem a cedência de passagem e cruzamento de veículos. Por isso é que eu não sou exigente ao ponto de chegarmos aqui e despejar agora a ultrapassagem, etc. Esqueçam. Damos amanhã no início da aula. Se tiverem tempo, comecem já a pesquisar as manobras. Porque amanhã também é uma aula extensa, uma aula longa. Ok? Certo? Portanto, tentem ver já a ultrapassagem. Se não conseguirem, não há mal nenhum. Depois têm a quarta-feira para reverem isso. Também, se não fizerem a avaliação na quinta, podem fazer na sexta. Não há problema nenhum. Depois só voltamos a ter aula na segunda-feira. Portanto, dá mais tempo. Então, quem está aí certinho e não tem aulas em atraso, não há problema nenhum em deixar uma aula, não é uma aula, uma avaliação ou fazer um dia. Percebem o que eu estou a dizer? Tem muito tempo. Podem estender à vontade mais um bocadinho. Não precisam de ser radicais. Porque o importante é vocês ficarem com o conhecimento. Não é decorar, é ficarem com o conhecimento. Porque ele tem que ficar para sempre. Não é estar a dar aulas de condução. Já fiz o código. Ui! Isso, amanhã diz isso ao examinador. Faz sentido ouvir isso, ok? Certo? Segunda palavra-chave. 04. Tá? Cumprimentos a todos, já que vocês não querem saber de mim. Bom jantar. Agasalhem-se do frio e cuidado com o vírus. E cuidado com o vírus. Muita gente com o vírus. Ok. Força. Juízo.